Bom, vamos caminhando então agora para chegar lá no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. Então, primeiro a gente precisa entender como a gente mede arcos e ângulos. Então, eu coloquei aqui uma circunferência, desenhei um arco AB e eu coloquei esse ponto N para que a gente não confunda o arco AB assim com o AB aqui de fora. Né? Então, quando eu digo ANB, aí com certeza eu estou falando desse e não do outro preto aqui fora. Então, eu tenho um arco aqui vermelho e eu tenho um ângulo central aqui da minha circunferência que eu chamei de alfa. Então, a medida angular do arco, ou seja, a medida angular dessa parte vermelha, ela é definida como a medida angular do ângulo central. Então, quanto e a unidade, né, para a medida angular é ou grau ou radiano. Então, quantos graus mede esse arco vermelho, esse arco ANB? Bom, é igual à medida do ângulo alfa, ok? Agora, outra coisa é a medida linear do arco. Isso é exatamente o comprimento do arco e a unidade é a mesma unidade do raio, que seria uma unidade linear, centímetros, metros, quilômetros, enfim. Então, você mede o raio aqui com uma régua, e aí, usando essa mesma unidade de medida, você vem aqui e mede o comprimento disso, ok? Então, tem que ficar claro, né, que um arco ele tem uma medida linear e uma medida angular, ok? Nos interessa principalmente essa medida angular. Só para relembrar, né, o que é um radiano mesmo? Então, um radiano é quando você pega o raio, o tamanho do raio, e coloca, vem aqui e coloca sobre a circunferência, né, como se assim, entortasse esse raio aqui. Então, quando você tem esse comprimento, então, se a medida linear do arco é um raio, é igual ao raio, você tem esse ângulo sendo um radiano. Se isso aqui medir exatamente R, ok? É assim que se define o radiano. E como que se define o grau? Então, quando que um arco tem uma medida angular de 1 grau? Bom, o grau é definido dividindo a circunferência em 360 pedacinhos. Quando se faz essa divisão em 360 pedacinhos, um pedacinho desse vai significar um ângulo de 1 grau, ok? E o radiano, então, você coloca o raio, né? E quando você coloca o raio aqui, esse ângulo que foi formado é 1 radiano, ok? Muito bem. Agora que a gente sabe medir arcos, vamos então começar a trabalhar com a circunferência trigonométrica. Então, o que é circunferência trigonométrica? É uma circunferência que está centrada na origem. A gente coloca ela num plano cartesiano aqui, com o eixo x e um eixo y. Centra ela na origem e o raio dessa circunferência é 1. Isso é uma circunferência trigonométrica. Bom, qual é a medida linear da circunferência completa? Então, a gente aprendeu, né, lá ao estudar a geometria plana, que o comprimento da circunferência é 2πr. Como nesse caso o raio é 1, o comprimento dessa circunferência é 2π. Também, né, como o raio é 1, a gente dizer que o comprimento linear é de 2π é a mesma coisa que a gente dizer que o comprimento angular é de 2π radianos. Então, essa é uma vantagem de utilizar o radiano. A medida angular, então, justamente que eu estava falando, né? Medida angular da circunferência é 2π radianos, ou, equivalentemente, 360 graus, pela própria definição de grau. Então, aqui eu explico como que os ângulos serão medidos. Os ângulos serão medidos a partir da parte positiva do eixo x no sentido anti-horário. Então, eu venho aqui na parte positiva do eixo x e vou medir os meus ângulos partindo desse ponto aqui, né? Eu vou formar os meus arcos, na verdade, partindo desse ponto, vou até o ponto que eu quero, formei o arco e a partir daí determinei o ângulo. Esse ângulo tem uma medida
Esse arco tem uma medida angular igual a do ângulo e tem uma medida linear. Ok? Então, assim que a gente vai medir os ângulos na circunferência trigonométrica. Bom, agora que a gente sabe medir esses ângulos, né, construir, medir esses arcos, então vamos entender o conceito de arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Então, se dois arcos possuem a mesma origem e a mesma extremidade, dizemos que eles são arcos côngruos. Então, por exemplo, a origem, né, aqui na circunferência trigonométrica, sempre vai ser esse ponto aqui, ok? Vou desenhar aqui um arco que vai ter a outra extremidade no A. Esse arco aqui é um determinado arco, não vou dar um nome aqui para ele, vou colocar aqui J de Janaína. Então, esse aqui é o arco JA. Se eu quiser ter mais precisão, vou colocar um K aqui, é o arco JKA. Ok? Então, esse arco, ele é côngruo a infinitos outros arcos. Então, eu vou desenhar um outro aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor da caneta. Acho que não. É bom que no vídeo vocês podem passar, né? Passa até eu me achar aqui. Beleza. Achei, então peguei uma cor roxinha aqui. Então, eu vou fazer agora outro arco, que também começa aqui no J. E ele segue sobre a circunferência. Segue, 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 segue. Deveria estar exatamente sobre a circunferência. Segue, 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 segue. E segue, 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 segue. E para aqui. Então, é o arco de uma volta e um pouquinho. Esse arco aqui, ele também é um arco JKA. Então, ele tem o mesmo início e o mesmo fim. Então, por isso ele é côngruo ao anterior. Outro jeito da gente pensar nos arcos côngruos é que quando a gente faz, né, a medida do arco, desenha todo o arco, ele sempre vai parar no mesmo ponto. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um outro ponto aqui em cima. Vou trocar novamente a cor. Então, um ponto aqui, só que agora ninguém vai enxergar nada. Deixa eu desenhar no preto. Então, esse amarelo, digamos que ele esteja bem na metade aqui, né? Bem dividindo aqui, seja 45 graus. Então, qual é o comprimento, a medida angular desse arco? Então, a gente já viu que é 135 graus. Mas esse ponto também pode representar o arco de medida 135 mais 360, ou seja, mais uma volta. Aí tem que fazer a continha aqui, fica 5, 9, 4. 495 graus. Mas também pode representar, e aqui eu vou tomar só o cuidado de colocar assim um equivalente, né? Côngruo, não igual, porque não são os mesmos números exatamente. Você girar 135 graus é diferente de você girar 495 graus, aqui isso fica mais tonto, né? Então, vou usar aqui um equivalente. Então, isso pode ser feito com várias voltas, ok? Tanto no sentido anti-horário, que são voltas positivas, quanto no sentido horário, que são voltas negativas, ok? Por exemplo, esse ponto A aqui, digamos que ele seja aqui o 45 graus. Se eu andar para trás, eu vou estar exatamente no menos 315 graus. Então, esse ponto ele representa os dois arcos, ok? Então, aqui eu coloquei a expressão, né, por conta disso, desses arcos côngruos, que a gente precisa utilizar essa expressão aqui mais genérica, que representa todos os arcos côngruos a alfa. Então, se alfa é um arco, ou é um ângulo, né?
Todos os ângulos que são ângulos de arcos côngruos são dados por alfa mais 2kπ, com k sendo um número inteiro. Ok? Então, quando não há limite no domínio, vocês sempre têm que dar as respostas com essa generalidade aqui. Pode ser em radianos, então aqui é radianos, ou em graus. Só não podem misturar as coisas. Prefiro radianos, né? Vocês já sabem. Perfeito. Então, vamos agora entender. Deixa eu mudar de novo a cor para o vermelho. Vamos agora entender como que a gente vai calcular efetivamente os senos, os cossenos. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que fazer uma coisa que se chama redução ao primeiro quadrante. Por quê? Porque a gente conhece aquela tabelinha, né? Vou colocar ela aqui. Do 30 graus, 45 graus, 60 graus. Seno, cosseno, tangente. Aí tem a musiquinha. Quanto é seno de 30? Meio. Seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Aí lembrem daquela relação, né? Eles se mantêm iguais aqui. Aqui é 1. Aqui a tangente é menor. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Ok? Então, a gente sabe calcular seno, cosseno e tangente de ângulos entre 0 e 90 graus, ou seja, ângulos do primeiro quadrante, né? Em especial esses aqui. A gente, né, não precisa de calculadora. Então, como é que a gente vai fazer para calcular, por exemplo, as razões trigonométricas desse ponto aqui? Ele é um ângulo maior que 90, então, para isso, a gente vai ter que levar ele, transportar ele para o primeiro quadrante, ou encontrar um representante aqui no primeiro quadrante que nos ajude a calcular, né, o seno e o cosseno dele. Então, essas deduções envolvem semelhanças de triângulo, congruências, na verdade, de triângulos, e eu não vou fazer aqui, que a gente já trabalhou em sala. Então, se esse ângulo aqui entre o ponto do segundo quadrante e o eixo y mede alfa, para eu transportar ele para cá, basta que eu considere o mesmo ângulo alfa aqui. Então, se fosse para escrever uma fórmula, prefiro não fazer isso, mas o ângulo alfa seria, para calcular o seno do alfa, por exemplo, a gente sabe que ele é igualzinho ao seno do 90 menos alfa. Ok? Então, não decorem essas fórmulas, pensem sempre geometricamente. É simplesmente você pegar um cara daqui e rebater para lá. Eles têm o mesmo seno. Agora, se eu pego um ponto no terceiro quadrante, como é que eu levo ele para o primeiro? Vou pegar um mais para cá, assim. Então, aqui a gente vê que há uma diferença de 180 graus, ou pi radianos. Então, o ângulo do primeiro quadrante seria eu pegar o meu ângulo original. Lembrando aqui, ó, esse aqui não é o tamanho do ângulo, né? O tamanho do ângulo aqui seria 90 mais alfa. Então, a gente estaria associando o 90 mais alfa com o 90 menos alfa. Aqui, se esse ângulo original mede alfa, esse ângulo no primeiro quadrante vai ser o meu alfa menos 180. Então, se eu tinha alfa originalmente, agora eu tenho alfa menos 180. E, finalmente, se o ângulo está no quarto quadrante, ou seja, aqui eu deveria ter colocado, né, 0 graus, 90 graus. Vocês todos desenharam e me mostraram lá seus círculos trigonométricos. Então, recuperem-nos. Vocês têm um ângulo entre 270 e 360. Para levar ele para o primeiro quadrante, então a gente faz isso aqui. Se eu tinha uma medida alfa aqui, eu tenho uma medida alfa aqui. Então, na verdade, eu estou pegando o meu ângulo original,
digamos, seria beta. E eu tô... Deixa eu ver se é bom falar de beta, acho que não, né? Então, se o meu ângulo original era 360 menos alfa, o meu ângulo no primeiro quadrante vai ser alfa. Aqui não posso usar igual, é só uma relação. Ok? Então, esse tipo de estudo, né, de você conseguir levar o primeiro quadrante é importante para conseguir fazer os cálculos. E a tarefinha vai trabalhar um pouquinho disso, ok?